Capitalismo. Você sabe o que é capitalismo? Os tipos de capitalismo? Principais diferenças entre capitalismo e socialismo? Capitalismo é um sistema socioeconômico em que os meios de produção, terras, fábricas, máquinas, edifícios e o capital são propriedade privada, ou seja, tem um dono. Toda mercadoria é destinada para a venda e não para o uso pessoal. O trabalhador recebe um salário em troca de seu trabalho. Toda negociação é feita com dinheiro. O capitalista pode admitir ou demitir trabalhadores, já que é dono de tudo. O capital é a propriedade. Principais características. Essas são as principais características do capitalismo: propriedade privada, lucro, acúmulo de riquezas, trabalho assalariado, controle do sistema produtivo por parte de proprietários privados e do Estado. Capitalismo comercial. Pré-capitalismo ou capitalismo comercial, chamado também de mercantilismo, vigorou dos séculos XV ao XVIII. Nessa época, a Europa passa pela transição do feudalismo para o capitalismo. A terra deixa de ser a fonte mais importante de riqueza para se tornar um bem que possa ser vendido como qualquer outro. Assim, o intuito principal do capitalismo comercial estava no acúmulo da capital através do comércio, da balança comercial favorável e da conquista de colônias. Capitalismo industrial. Capitalismo industrial ou industrialismo surgiu com a Revolução Industrial no século XVIII, a partir da transformação do sistema de produção. Nesse caso, houve a mudança no modo de fabricar produtos manufaturados. Antes, cada produto era feito de maneira artesanal, em pequenas quantidades. Com o surgimento do motor a vapor e de máquinas mais elaboradas, passa-se para grandes escalas de produção. Desta maneira, o capitalismo industrial enfoca no desenvolvimento do sistema fabril de produção. Este vai necessitar mais mão de obra e dessa maneira surge a classe operária. Capitalismo financeiro ou monopolista. Por fim, o capitalismo financeiro, iniciado no século XX, consolidado com a Primeira Guerra Mundial, vigora até os dias atuais. O capitalismo financeiro está fundamentado nas leis dos bancos, das empresas e das grandes corporações por meio do monopólio industrial e financeiro. Por isso, essa terceira fase do capitalismo é conhecida como capitalismo monopolista financeiro. Principais diferenças entre capitalismo e socialismo: existência de classes sociais definidas principalmente pela condição econômica das pessoas, inexistência de classes sociais, meios de produção, fábricas, fazendas e bancos nas mãos de particulares, propriedade privada. Fábricas, fazendas, bancos controlados pelo governo. Capitalismo: valorização e existência do lucro dos negócios, que ficam para os proprietários. Socialismo: a renda derivada da produção é socializada entre os trabalhadores. Capitalismo: existência de pobreza e miséria em grandes partes do país. Socialismo: o governo garante o necessário: educação, saúde, alimentação para a sobrevivência das famílias. Baixíssimo índice de pobreza. Baseado em nossas pesquisas, entrevistamos uma pessoa online. Ela se chama Camila, é estudante e tem 18 anos de idade. Primeira pergunta: qual a sua opinião sobre capitalismo? Eu acho que o capitalismo é um modelo atual de produção que faz o acúmulo de capital, mas ele não é um modelo que favorece a todos os grupos sociais, ele sempre vai deixar os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. Segunda pergunta: você apoia o capitalismo nos dias atuais? E eu apoio o capitalismo porque nós vivemos num mundo capitalista e, além disso, eu consumo muito. E sem o capitalismo, muitas marcas que eu gosto e a minha vida praticamente toda ia ter que ser alterada. Então, eu estou a favor do capitalismo por esse motivo. Terceira pergunta: o que você acha do socialismo? Eu acho que o socialismo é um modelo de produção que tenta favorecer todas as classes sociais de um mesmo jeito. Mas ele é muito bom no papel, mas na prática não funciona, porque o nosso mundo, ele já é capitalista. O socialismo, para ele ser aplicado do jeito que ele é no papel, ia demorar muito, as pessoas não aceitariam. Então, apesar de ser um modelo muito bom, eu acho que não dá certo no mundo que a gente vive hoje. Então, Camila, assim como todos nós do grupo, apoia o capitalismo e não deseja que o Brasil se torne uma nova Cuba para se viver. Trabalho feito por Ivan, Gabriel, Matheus, Kaique e Cleiton.